internautas que nos acompanham. Semana passada nós começamos o capítulo número 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, falando do meu reino não é desse mundo. E hoje a gente vai fazer o encerramento dele, que é a instrução dos espíritos, especificamente. Quando essa parte coube a mim, né, quando a gente faz as nossas divisões, eu falei assim, não dá, é só uma passagenzinha, é uma historinha só. E eu tô até com medo do horário, mas enfim, então vamos começar. Porque a gente vai falando, né? Esse capítulo, essa passagem do Evangelho, ele vem dentro da instrução dos Espíritos, ele vem contar a história de uma rainha que viveu na França, e ela vem contar a experiência dela e a decepção que ela teve quando ela chegou no plano espiritual. De muita dor, de muita angústia, de muita vergonha, porque ela se viu muito pequena. E a expectativa dela era de que de fato ela fosse recebida com todas as honrarias, as mesmas que ela tinha aqui na Terra. E ela se decepcionou muito. E só desse trechinho, só dessa passagenzinha, a gente vai aí despertar o nosso espírito para as verdadeiras coisas do reino de Deus. A gente já comentou semana passada que o reino de Deus, a gente não pode esquecer que ele está dentro de nós. E a decepção dela foi justamente essa. Então ela diz assim, num trechinho: tendo sido rainha entre os homens, julguei que penetrasse como rainha no reino dos céus. Que desilusão! Que humilhação quando, ao invés de ser recebida qual soberana, vi acima de mim, mas muito acima, muitos homens que eu julgava insignificante e aos quais desprezava, por não terem sangue nobre. Foi então que compreendi a esterilidade das honras e das grandezas com que tanta avidez se busca na terra. Então é o item 8. Tá? E ela fala justamente sobre isso, sobre essa decepção, que ela se viu muito pequena, ela viu todos os seus súditos que ela desprezava, que ela maltratava, num posto extremamente superior ao que ela estava naquele momento. Então, vamos imaginar, né? Qual é a sensação que a gente teria se a gente julgasse que o reino ele é só o que a gente tem aqui, e a gente chegasse lá e falasse, opa, não é bem por aí, né? Então, na verdade, ela vem explicar para a gente que para a gente preparar um lugar nesse reino, né? A gente já falou semana passada da verdade sobre o Espírito do Consolador Prometido, né, que Jesus trouxe isso para a gente no sentido de que a gente vai ter um lugar de acordo com aquilo que a gente plantar aqui. Então, para a gente preparar um lugar nesse reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade e a benevolência para com todos. Não se pergunta o que fostes, nem que posição ocupastes, mas o bem que fizeste, as lágrimas que enxugastes. Ninguém, lá no plano espiritual, os espíritos não, primeiro de tudo, não são os espíritos que vão determinar o lugar onde a gente vai, é a nossa própria consciência. Então, eu acho que isso é o ponto fundamental. A gente sabe que o umbral ele é uma criação do nosso próprio pensamento de acordo com as culpas que a gente carrega quando a gente desencarnar. Então, nesse sentido, quanto mais a gente cuidar dos outros, quando a gente realmente cumprir o significado da caridade, quanto mais a gente puder auxiliar as pessoas, mais nesse reino de bondade a gente vai estar. Então, Emmanuel, no prefácio do livro Nosso Lar, ele diz a seguinte frase: André Luiz vem contar que a maior surpresa da morte carnal é a de nos colocar face a face com a nossa própria consciência. Vem lembrar que a terra é a oficina sagrada e que ninguém a menosprezará sem conhecer o preço do terrível engano a que submeteu o nosso próprio coração. A gente não escapa disso. Quando a gente desencarnar, a gente vai ter que lidar com a gente, com a nossa consciência. De quem somos de fato,
Não dos nossos títulos, não das nossas conquistas terrenas, mas de tudo aquilo que a gente vai estar levando no nosso coração. É o tesouro que a gente vai levar. E a gente vai ter que lidar com isso. E não tem ninguém para disfarçar. Não vai ter ninguém para falar, não, mas não é assim. Porque o que vai nos colocar nesse lugar é a nossa consciência. É a nossa culpa, é a visão das nossas faltas, é a percepção do quanto de tempo a gente perdeu atrás de coisas supérfluas, coisas que não fazem sentido no plano espiritual. A experiência, né, desse espírito, então, ele vem mostrar para a gente a dificuldade que a gente tem ao chegar à espiritualidade sem estarmos de fato preparados para ela. Né? Muitos livros de estudo espírita, eles falam justamente isso. O quanto é difícil para o espírito se conscientizar, por mais que ele acredite. Porque uma coisa é eu acreditar. Uma coisa é a gente saber que a gente vai desencarnar e a gente vai para o plano espiritual. A gente vai estar aí nessas indas e vindas o tempo todo. Outra coisa é estarmos preparados para ela. Só para a gente entender numa forma de comparação. A gente sabe que vai morrer. Ponto. Quem se prepara para a morte? É a mesma coisa. A gente sabe que o nosso espírito é eterno, que o nosso espírito é imortal, mas a gente não se prepara para chegar. Para essa chegada no plano espiritual, a gente não se prepara. Rainha eu fui entre os homens, e rainha pensei chegar ao reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando, ao invés de ser recebida como soberano, de ver acima de mim homens que considerava pequenininhos e que desprezava. Então, olha o que pega na consciência dela, né, desse espírito. A humilhação que ela sofreu, a desilusão que ela sofreu. O que é desilusão? Desilusão é quando a gente acredita numa coisa e ela não acontece do jeito que a gente espera. São as nossas expectativas. A gente se desilude. A gente fala, nossa, mas não imaginei que fosse assim. Ou esperava mais, ou queria que fosse diferente. Mas, de fato, a ilusão, ela coloca um véu sobre os nossos olhos, que não nos permite enxergar as coisas com clareza. Então, foi isso que aconteceu com esse espírito. Ela deixa muito claro o sofrimento que ela teve por saber e por ter consciência naquele momento de que a verdade do espírito, ela é dolorosa. Não é uma verdade simples da gente lidar com ela. E aí, na verdade, essa desilusão ela está muito relacionada com o orgulho. O orgulho é um dos males que nos atinge e nos amarga a experiência quando recobramos a nossa consciência espiritual. Então, na verdade, assim, quanto mais orgulho a gente tem, mais a gente vai sofrer. E aí Kardec vai dizer para a gente o seguinte, que o orgulho é o pai de todos os vícios. É a partir daí que todos os outros males, todos os outros, né, pensamentos errôneos, as nossas falta de habilidade com as pessoas, com o outro ser, é por ele que começa. É por orgulho que a gente não perdoa, é por orgulho que a gente não pede desculpas, é por orgulho que a gente não caminha, porque se o outro não fez, eu também não vou fazer. Por que só eu tenho que fazer? Tudo isso é orgulho. De todos os males, o orgulho é o mais temível, pois deixa sua passagem o germe de quase todos os vícios, desde que penetra as almas como se fossem praças conquistadas. Ele de tudo se assenhoreia, instala-se à vontade e fortifica-se até se tornar inexpugnável. Ele, enquanto a gente não trabalhar o orgulho, ele realmente vai conduzir a nossa vida, material e espiritual. Isso está no livro Depois da Morte, de Leon Denis. Ainda falando sobre o orgulho ele não nos desvia somente do amor dos nossos semelhantes, pois também nos estorva todo o aperfeiçoamento, engodando-nos como uma superestima do nosso valor ou cegando-nos sobre os nossos efeitos. Esse espírito tratava os seus súditos mal,
achava que o que ela tinha é porque ela era melhor, é porque ninguém estava acima dela. E aí ela cai nessa desilusão, mas tudo isso é em virtude do orgulho. Crer em Deus e na vida futura é, pois, a principal condição para quebrar o orgulho, mas ela não é a única. Mas é o primeiro passo que a gente pode dar. A partir do momento em que a gente se conscientizar, né, dessas verdades do nosso espírito, que a gente é espírito imortal, que o reino de Deus não é neste mundo, que a gente tem a vida futura, a gente de fato consegue se reequilibrar, a gente consegue se reorganizar. Apareceu uma coisa aqui, Walter, eu não sei. Enfim, deixa eu ver se vai dar certo aqui. Então, quando a gente consegue de fato compreender isso, a gente sabe que a gente vai estar no caminho certo. Então, a primeira condição, a principal, é a gente crer em Deus e na vida futura. Porque eu pensando no amanhã, eu vou tomar mais cuidado com os meus passos no dia de hoje. E aí, quais são as outras condições, então, né? Estou dizendo que não é a primeira é a abnegação. Não é a única, a primeira é a abnegação. Todos esses pontos, eles são colocados por esse espírito nessa instrução. A gente só está separando para compreender um pouco melhor, tá? Então, o que é a abnegação? A abnegação, ela pressupõe um altruísmo. E o altruísmo pressupõe que se pense no próximo fora dos nossos interesses egoístas. É o oposto do egoísmo. Praticando-a, combateremos naturalmente. Então, a partir do momento em que eu consigo pensar no outro e auxiliar o outro, sem me preocupar com o que eu vou ter de retorno, eu estou sendo abnegado. Isso é abnegação. É eu, de fato, olhar para o outro sem que ele possa me trazer nada. É o cuidado pelo cuidado. E esse é o verdadeiro amor. A partir do momento em que a gente consegue se conscientizar, a gente consegue se conscientizar de que o outro não pode me oferecer nada em troca e ainda assim eu olho para ele com amor, eu já estou dando um passo muito grande na minha evolução, porque não existe um interesse. Quando eu faço para o outro, mesmo que ele não tenha, entre aspas, nada para me retribuir, eu estou sendo abnegado. Eu estou praticando a verdadeira caridade. A abnegação é a oferenda do amor ao próximo, que leva ao sacrifício como forma inicial da caridade relevante. Tem origem nos pequeninos cometimentos do auxílio fraternal, como renúncia pessoal. Isso está no livro Leis Morais da Vida, através de Joana de Ângeles. E aí, eu tenho verdadeira adoração por Madre Teresa de Calcutá. E conta-se que um determinado dia, um repórter, uma pessoa... Desculpe, viu? Porque eu teria que tirar isso aqui, porque a sua imagem não está aparecendo. Ah, não tem problema. Não tem? Então deixa, depois eu resolvo. Então. Certo? Porque vai ser gravado somente isso aqui. Não tem problema, Cláudio. Se você tirar isso aqui, eu não faço a palestra. Não, é porque o monitor não está pegando ali. Aí eu tive que trabalhar ali no monitor. Demora muito? Eu não sei. Não, tá tudo certo, não tem problema, não. E aí diz que num determinado momento, um repórter, uma pessoa virou para ela e falou assim, nem por $1 milhão, eu daria banho em um leproso. E aí ela olhou para ele e disse assim, ó, o senhor não daria banho a um leproso nem por $1 milhão? Eu também não. Só por amor se pode dar banho a um leproso. Então, na verdade, assim... essa é a devoção, essa é a verdadeira caridade. O que o outro não pode oferecer, não tem dinheiro no mundo que pague essas coisas. E são coisas pequenas. A gente não pode se esquecer que o reino de Deus, a partir do momento que a gente sabe que ele está em nós, a gente
conquista ele com coisas pequenininhas. Não são com grandes feitos. É através do amor ao outro. Sem medos. Eu lembro que, para quem não sabe, eu fiz uma especialização num hospital em Bauru, no interior do estado de São Paulo, chamado Lauro de Souza Lima. E o Lauro é um hospital que era um antigo leprosário, né? Hoje é um hospital referência de tratamento de hanseníase e de problemas dermatológicos. E aquilo era a minha vida. Assim, era com muito amor. E todo mundo falava, nossa, você não tem medo de... Não. Se eu tiver que passar por isso, eu vou passar. Aqui ou fora, isso vai acontecer. Né? E realmente é um trabalho de devoção, você cuidar dessas pessoas. E o medo que elas mesmas, né, as pessoas com hanseníase, elas mesmas têm medo de contaminar a gente. Então, a gente faz um trabalho inverso, de que a gente está ali por amor. Né? Claro que no meu caso, através de aprendizagem, mas assim, existe a questão de que o outro não vai me... Ai, meu Deus... tá mexendo aqui. O outro não pode me oferecer nada e está tudo certo. Né? Então, é isso que Madre Teresa quis dizer. É por amor que a gente precisa fazer as coisas. Não é pensando no que a gente vai receber em troca. O segundo passo é a humildade. A humildade, ela é um dos valores essenciais da alma, estimulando-nos a examinar as fraquezas enquanto o orgulho ou sentimento de amor próprio exagerado se torna o grande estorvo da elevação espiritual no homem e a razão das suas desventuras. Evita observá-las. Isso está numa revista semanal espírita chamada Consolador. Então, a gente precisa entender essa questão da humildade. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas a gente encontra em Mateus, não sei se dá para ver muito bem. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Então, a gente fala dessa humildade, não no sentido de subserviência, mas no sentido de desprendimento das coisas. De enxergar o outro como outro e aprender nessa troca. Aprender com essa humildade de reconhecimento de que eu sou pequeno, mas que eu tenho a possibilidade de crescer. A humildade, essa conquista insuperável da evolução, é combatente silenciosa e serena, que vai tomando posse das diversas áreas do sentimento. Isso está em Joana, Dias Gloriosos. E aí, que bom se tivesse para vender, né? Humildade aí de 5.000 miligramas. Mas não tem. Então, a gente tem que praticar. É como todas as boas coisas que Deus nos favorece, é a prática. A gente não tem escolha. A gente tem, de fato, que praticar. Ainda não vende em farmácia e nunca vai ser vendido. Né? Sem o reflexo da humildade, a criatura sente-se proprietária exclusiva dos bens que a cercam. A humildade não é servidão, é, sobretudo, independência, liberdade interior que nasce das profundezas do espírito, apoiando-lhe a permanente renovação para o bem. Então, é a humildade que vai fazer com que a gente se perceba enquanto pessoa capaz de fazer o bem, capaz de amar o próximo, capaz de cuidar do próximo, entendendo o outro com as suas falhas e limitações como nós. Todos nós somos assim. A gente está todo mundo no mesmo barco, a gente está todo mundo aprendendo. Então, a humildade, a partir do momento em que eu consigo fazer disso uma verdade na minha vida, eu vou conseguir entender isso no outro também. A gente estava falando sobre isso no GO, agora de manhã. Eu acho incrível como o assunto que a gente fala no GO acaba caindo na palestra. É incrível. Dá vontade de gravar o GO e colocar aqui. E a gente já vai facilitando as coisas. E aí, por último, a gente vai ter a caridade. E Kardec, quando ele questiona os espíritos, quando ele começa toda a questão do estudo da doutrina espírita, na questão 886, ele questiona qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus.
E aí os espíritos respondem para ele: benevolência para com todos, indulgência para com as perfeições dos outros e perdão das ofensas. Não é difícil. Não é complexo. A gente dificulta as coisas, mas não é difícil. O que Jesus pediu para a gente? Jesus só pediu uma coisa para a gente, para que a gente amasse os outros. Foi só isso. Ele não pediu para a gente fazer grandes feitos, ele não pediu para a gente banir a guerra, ele não pediu nada disso, ele pediu para a gente amar os outros. Mas a gente complica, a gente dificulta as coisas. Né? Eu sempre falo isso, eu vou repetir, eu brinco muito que eu ainda estou na fase de que eu escolho as pessoas que eu amo, ainda não consigo amar todo mundo. Mas a gente tem consciência de que a gente precisa amar todos, e um dia isso vai chegar. Um dia isso vai ser tão natural para a gente quanto o respirar. Mas a gente tem que caminhar, mas a gente tem que praticar. Né? Amando um pouquinho por dia, um olhar de cuidado para o outro já é um grande começo. Né? Entendendo as limitações do outro já é um grande passo de caridade. Às vezes, um estender de mão, às vezes um sorriso, uma palavra. São as coisas pequenas. A gente não precisa de grandes feitos. A gente precisa das situações rotineiras no dia a dia, que é o que pega. Né? O que dificulta a nossa caminhada não é a montanha que a gente tem que dar volta. São as pequenas pedrinhas no nosso sapato. E se cada dia a gente tirar uma, já é um começo. A caridade, segundo Emmanuel, não é tão somente a divina virtude, é também o sistema contábil do universo, que nos permite a felicidade de auxiliar para sermos auxiliados. Olha como é simples. Né? A gente tem essa condição, a gente tem essa possibilidade. E aí, Paulo, em uma das cartas que ele escreve, ele diz assim, ó, e sobre tudo isso, revestivos de caridade, que é o vínculo da perfeição. É só olhar para o outro com respeito. De repente eu não consigo amar ainda. O meu estágio evolutivo no momento não permite, mas olhe para o outro com respeito. Olhe para o outro com um pouquinho mais de benevolência. Compreenda o ritmo e o passo de cada um. Entenda quais são as nossas expectativas e trabalhe com elas. Isso não é do outro, isso é nosso. A gente já vai estar fazendo um grande bem, um grande passo para a caridade. E isso, né, a gente sabe que todo bem que a gente faz, ele vai servir de advogado para a gente em qualquer lugar da existência. Então, quanto mais a gente se empenhar nessas pequenas coisas, nessas pequenas pedrinhas, mais fácil da gente lidar com o que vai acontecer lá no futuro, lá na vida futura. E Bezerra de Menezes nos coloca que a caridade será sempre o traço de união entre o discípulo e o mestre, e entre a criatura e o Criador. Então, é isso que nos liga a Deus. A caridade é o que nos une a Jesus, o que nos une a Deus, no sentido de fazer para o outro. Né? Jesus disse isso, o que fizer a um desses pequeninos é a mim que estará fazendo. Então, quanto mais eu puder fazer em prol do outro, vou contar uma história para vocês. Eu era muito criança, eu não vou falar que eu era muito pequena, não, eu era muito criança. Senão não vai dar certo. Eu era muito criança, eu devia ter uns 4, 5 anos. Minha mãe vai dar risada, porque ela deve estar escutando isso. E aí, na época, eu morava numa cidade muito pequenininha e bateram palma na casa. Era uma criança que naquela época pedia o pão duro. Eu sou dessa época, de que criança pedia pão duro na casa. E aí eu fui lá, mãe, né? Falei, a minha mãe virou e falou assim, fala para ele que não tem nem para você. Ok, né? Criança. Aí eu cheguei, entrei em casa, e minha mãe falou assim, aonde você tá? De onde veio esse pão? Falei, o menino falou que não tinha nem para mim, ele me deu dele. Eu nunca mais me esqueci disso. E eu entrei comendo o pão do menino.
Né? Assim, essa memória é muito viva na minha cabeça, como se fosse hoje. Essa é a verdadeira caridade. Sem sombra de dúvidas. E isso marcou a minha vida. Não sei se... Às vezes, para quem faz, isso passa. Mas eu me lembro assim, como se fosse hoje. E é justamente essa questão. É isso que une a gente. Né? É essa abnegação, é esse cuidado, esse respeito. Ele não quis saber se ia faltar para ele depois. Ele falou, nossa, se a menina que está aí dentro não tem, coitada, né? Ela está pior que eu. E eu não tive dúvida. E eu não tive dúvida. Eu peguei do pão do menino e entrei comendo. Enfim, né? Mas a gente aprende ainda, né? E aí Joana diz para a gente assim, ó, a caridade é algo maior do que o simples ato de dar. Então, não é só o fato de você doar, não é só o fato de você pegar uma coisa que você não usa mais, não é só o fato de você dar o que sobra. Para que a caridade seja alcançada, é necessário que o amor se faça presente, qual o combustível que permite o brilho da fé na ação beneficente. A caridade moral é desafio para toda hora, no lar, na rua, no trabalho. Exercendo-a, recorda também da caridade em relação a ti mesmo. Eu achei isso fabuloso. Porque às vezes a gente se preocupa tanto com o que a gente faz para o outro. Não, eu preciso ajudar o próximo porque eu preciso amar o próximo. Mas a gente não se ama. A gente não se respeita, a gente se maltrata, a gente se boicota, a gente se perde na nossa própria existência, achando que o objetivo é só o outro. Foi o que a gente estava discutindo agora de manhã. Se eu não fizer primeiro por mim, eu não vou ter. Entendam isso, gente. Não é egoísmo, mas eu preciso ter para mim para poder oferecer para o outro. Eu não posso falar para vocês que eu vou dar um bolo para vocês agora porque eu não tenho. Eu não tenho nem para mim. Se eu tivesse, eu poderia falar assim, olha, eu vou ficar com um pedacinho e a gente divide todo o resto. Mas se eu não tenho esses sentimentos e essas virtudes para mim, eu não tenho condição de oferecer para o outro. E é justamente isso que Joana está falando. A gente precisa amar. Mas esse amor precisa começar dentro do nosso coração, por nós. Porque a partir do momento em que eu me vejo pequena, me vejo em crescimento, me vejo em preparação espiritual, eu vou conseguir olhar para o outro com esse mesmo olhar. Porque eu entendo que eu cometo falhas e ele também. Eu entendo que ele também tem esses momentos de deslizes como eu tenho a todo instante. Então é só olhar com mais amor. E eu tendo esse sentimento, para mim é mais fácil ter para o outro também. E aí vem ela de novo, né? A gente não precisa se preocupar com os números. Ajude uma pessoa de cada vez. E sempre comece pela mais próxima de você. A pessoa mais próxima de mim sou eu. Então, primeiro eu me cuido para que eu tenha condições de cuidar do outro. Eu não posso oferecer ajuda, né? Não, eu vou todo dia visitar lá no hospital se eu tô mal de saúde. Então, primeiro me cuido para ter condições de levar esses sentimentos de bondade, de caridade, de olhar fraterno para o outro. E a benevolência para com todos. Ser benevolente é ter boa vontade para com os outros. É se deixar guiar pela amabilidade, pela generosidade e solidariedade, pelo interesse para com o bem-estar do outro indistintamente. É a palavra que eu calo, é o comentário que eu esqueço, é a maldade que eu não olho. Isso é a benevolência. É olhar para o outro com amor, com cuidado, com carinho, com respeito. Pelo simples fato de ser o outro. Só por isso. É só por isso que eu preciso. Então eu olho para o outro com amor porque ele é diferente de mim. E está tudo certo. Ele também está aprendendo e eu vou aprender com ele. Eu não tenho só que ensinar. Muito pelo contrário, a gente tem muito mais para aprender do que para ensinar. Então é nesse olhar de carinho, de generosidade, que a gente consegue pensar na questão da benevolência.
o sentimento mais próprio para nos fazer progredir, domando o nosso egoísmo e o vosso orgulho, o que dispõe a vossa alma à humildade, à beneficência e ao amor ao próximo é a piedade. Só um adendo aqui, piedade não é ter dó. Piedade é a gente olhar com o outro com compaixão. Tá? Quando eu olho e falo assim, ai, coitadinho, aquilo passa. Mas quando eu olho para o outro com essa questão de amor e de necessidade de auxílio, porque o outro precisa, eu estou sendo piedoso. Essa piedade que vos comove até as entranhas, diante dos sofrimentos dos vossos irmãos, que vos faz lhes estender a mão segura e vos arranca lágrimas de simpatia. É a gente ser empático, é a gente sentir a dor do outro, não assim, eu sinto a sua dor, não. É eu no seu lugar, como se fosse a sua vida sentindo a sua dor. Isso é empatia. E aí a gente consegue, de fato, sentir o que o outro está sentindo. Porque eu aqui, na minha casa, né, dentro daquilo que eu tenho condição, olhar para o outro e falar assim, nossa, realmente a vida do outro é difícil. É uma coisa. Eu conseguir penetrar no íntimo daquele ser e vivenciar as dores que ele vive é outra coisa completamente contrário. Não era isso que Jesus fazia o tempo todo? Jesus o tempo todo se colocava no lugar dos outros, ele não julgava, ele queria aqueles. Eu vim para os doentes, eu não vim para os que estão sãos. A nossa palavra de amor e de carinho, ela deve abranger a todos, levando em consideração que são espíritos com a mesma necessidade de evolução que nós. Isso é benevolência, é sem olhar a quem, sem escolher, é ter essa compaixão, é ter esse sentimento de fato, o outro pode ser melhor e eu posso colaborar com isso, porque eu também vou ser melhor ajudando o outro. Não porque eu sou melhor, mas que o outro pode me fazer melhor, porque eu estou aprendendo com ele. Essa troca. E aí Joana, no livro Diretrizes para o Êxito, ela define a benevolência como um sentimento de profundo amor pelo seu próximo, de compreensão pelos seus atos. Tudo bem. Tá tudo certo, o outro é o outro. Quando eu trabalhei na Fundação Casa, antes de eu trabalhar na Fundação Casa, eu falava, tinha um discurso assim, ó. Não, todo mundo tem uma escolha. Todo mundo tem uma escolha. As pessoas cometem os erros porque elas querem, porque a gente tem referências. Se eu não tenho referenciais bons dentro da minha casa, eu posso escolher um professor, eu posso escolher um tio, eu posso escolher um referencial bom. Minha mãe falava assim, filha, não é assim. Filha, cuidado, não é esse pensamento. E aí eu fui trabalhar na Fundação Casa. Trabalhei 2 anos. E aí, atendendo os meninos, eu me dei conta de que talvez não, com certeza, no lugar deles, vivendo a experiência deles, eu faria a mesma coisa que eles. Então a gente começa a ter um olhar diferente. A gente não condena mais. A gente olha o outro com mais amor, compreendendo que o que ele fez era o que ele tinha condição de fazer naquele momento. A gente sempre ouve aqui no centro, matou 100, tudo bem, nas vidas passadas matou mais de 1000. Já evoluiu. Então, olhar o outro nessa jornada que ele está e compreender que ele é o melhor que ele pode ser. Haroldo fala muito isso. Todos nós estamos na nossa melhor encarnação. Olha que maravilha! Isso faz a gente olhar para a gente com mais amor também. Nas vidas passadas, quiçá Deus o que a gente já aprontou. E se hoje, né, o espírito não regride, então hoje a gente está na nossa melhor encarnação. Olha que beleza! Quanto a gente já evoluiu. A gente não pode estacionar. Mas a gente tendo essa consciência de que esse é o nosso melhor momento, a gente pode se preparar para, na próxima vida, a gente conseguir ser melhor também. Porque isso é fatalidade, isso vai acontecer. É inegável a evolução do próprio espírito.
A indulgência é a capacidade de aceitar e tolerar as atitudes alheias, julgando com bem menos severidade os seus erros e equívocos. Para isso se trata da caridade, mas isso se trata da caridade mais difícil de ser praticada, que é a caridade moral. Porque simplesmente não sabemos lidar com as imperfeições alheias compreendendo. Eu posso ter o mesmo ato que o fulano fez, mas eu vou falar dele. Eu vou falar do outro. Eu não vou olhar para mim. Eu vou apontar o dedo para ele. Eu dizia isso muito para os meus alunos. Quando a gente aponta um dedo, a gente tem 3 virados para nós. Então começa daí. Aconteceu uma situação essa semana e eu estava conversando com o Cláudio e eu falava assim, não, mas tá errado isso, não sei o que lá. E falei, numa situação que tinha acontecido. Aí, de repente, eu parei, fiquei pensando. Eu falei, que puxão de orelha. Ele deu risada, né? Ele falou, doeu? Eu falei, porque o que eu estou apontando é justamente o que eu teria que estar fazendo e eu não estou fazendo. Simples. E eu fiquei pensando nisso. Eu falei, cara, tudo que eu falei, assim, que eu tinha ficado indignada com a situação. Eu falei, aí, ó, você tropeçando no que você está condenando. E a gente faz isso o tempo todo. Por isso que a gente tem que começar por nós. Por isso que a gente aponta o dedo e tem 3 voltados para nós. Por isso que a gente ainda erra demais. E o maior sacrifício, se assim podemos dizer, que Deus pede aos seus filhos, é que saibamos nos amar uns aos outros. É só isso que ele pede. Ele não vai pedir mais nada. Todo o ensinamento do Evangelho é baseado no amor ao próximo. Simples. Amontoa tesouros no céu, disse-me o Senhor. Isso que acho que é o ponto-chave da lição, da experiência que esse Espírito vem trazer para a gente. Que a gente tem que se preocupar com o que a gente vai poder levar para o céu. Isso quer dizer, acumulemos valores íntimos para comungar a glória de Deus, a glória eterna. O nosso tesouro se encontra junto de Deus, disso jamais deveríamos nos esquecer. E se nos identificarmos com essa ideia, todos os nossos sentimentos e ações irão ter a seus pés, e todos os nossos pensamentos se elevarão para Ele. E o nosso coração estará perto do nosso tesouro, estando perto de Deus, fonte de todos os bens. Olhar para a gente com mais carinho, se preocupar com o que a gente vai poder levar. Não tem nada que a gente vai poder carregar na mão. A gente não tem essa capacidade quando a gente desencarnar. Que bom! Imagina a gente viver aqui carregando tudo e querer ir para o céu carregando tudo. Lá a gente vai estar livre. A gente vai levar o que tiver no nosso coração. Então, portanto, devemos ocupar o nosso tempo da forma mais positiva possível, distribuindo e colhendo afeto por onde passarmos. Saibamos honrar cada dia como uma dádiva de Deus aos filhos bem-amados. Aprendamos a viver dentro das nossas próprias capacidades, pois a espiritualidade nada pode fazer quando a nossa imprevidência nos coloca em situações difíceis, principalmente na questão monetária. A gente está aqui para evoluir, e a gente vai evoluir através das coisas de bem que a gente, através das nossas virtudes, dessas coisas que a gente vai poder levar quando a gente desencarnar, quando a gente viver a nossa verdadeira vida, que a gente sabe que a nossa verdadeira vida é a vida do Espírito. A gente está aqui só para aprender. E aí eu queria deixar um videozinho para vocês, para a gente pensar um pouco nessa questão da humildade. Pode pegar café, tem uma chaleira de água. Daí eu falei, mas você já viu o bolho com o cabo em cima? Nós aqui, São Caipira, você não precisa, tenho meus 84 anos, nunca saí daqui. 11 filhos, 11 netos, 9 bis netos, e as 9. A gente não pode ficar parado. Ficar muito parado,
o cérebro vai secando. Mosquito não senta. Mosquito. Já viu mosquito sentado? Eu faço açúcar, eu faço farinha, e tenho meus porcos, tenho minhas galinhas, tenho minha vaquinha. A gente tem que ser alegre o tempo inteiro. A gente não pode ser triste. Se eu não posso fazer uma coisa, eu procuro de outro jeito, eu puxo um gainho daqui, puxo um gainho dali, e tudo dá certo. Maria José de Oliveira Silva, porque somos nascidos e criados no mato. Nós somos do mato. Nós todos somos terra. Nós todos estamos aqui de passagem. A gente tem que agradecer a Deus por a natureza que nós temos. Para mim não me importa nada. Estou pronto, a hora que Deus chamar, estou feliz e deixar os outros felizes também. Não deve ter uma bagagem mais bonita de se levar no momento do desencarne de alguém. Eu sou apaixonada pela Dona Mariquinha. Eu adoro assistir esse vídeo dela repetidas vezes para lembrar a gente que o que é, na verdade, é essa simplicidade. É isso que é a verdade. É esse amor que a gente pode levar, que a gente vai estar feliz fazendo os outros felizes. Muito obrigada. Um bom dia para vocês. Você vê que há 84 anos, puxa pouco, eu acho, para, né?